Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações da venda do John Arias e fica até o final desse vídeo que você vai ficar surpreso com algumas informações. Torcedor do Fluminense sendo feito de bobo mais uma vez. Mas antes de mais nada, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Então dá essa moral pra gente aí. E se você puder também nos ajudar aqui, tem duas opções. Uma é hypar o vídeo, não custa nada, você vem aqui do lado do comentário, puxa para o lado, vai estar ali escrito hypar o vídeo. É só você clicar ali que você vai fazer o nosso vídeo ter um alcance maior. E também temos clube de membros ativos. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, por apenas R$ 2,99, você dá essa moral gigantesca pra gente. Você não tem noção de como você nos ajuda, então se você puder, dá essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem, no finalzinho da noite, por volta ali de umas 8, 9 horas da noite, foi dada a notícia que John Arias estava muito próximo de ser vendido pelo Wolverhampton. Na verdade, só falta assinar contrato, né? E há uma perspectiva que esse contrato seja assinado entre sexta e sábado. Então começaram a vir uma enxurrada de notícias, a gente foi vendo, né? Basicamente, as fontes que a gente está utilizando para fazer esse vídeo é do GE, do Globoesporte.com e também, né, do canal do Lessa, que eu peguei muita coisa desses dois veículos de comunicação para poder estar atualizando você aqui. E primeiro chegou a notícia que o Fluminense teria aceitado a proposta para vender o John Arias por 22 milhões de euros. Além desses 22 milhões de euros, o Fluminense ainda ficaria com 10% do jogador e que nesta quinta-feira, né, no jogo de hoje, Fluminense e Cruzeiro, marca a despedida do John Arias da torcida tricolor, que ele vai jogar hoje, deve assinar esse contrato ali no final de semana, já não vai estar mais disponível para o jogo de domingo. É claro, ainda falta assinar, né, nesse momento que eu gravo esse vídeo, falta ainda assinar o contrato, mas está tudo muito bem encaminhado para que isso aconteça. Então, quando fala que é 22 milhões de euros, o que a gente começa a tentar, né, entender de como seria feito toda essa questão do negócio do John Arias com o Fluminense. E também o Patriotas, todos os envolvidos, né? A proposta subiu para 22 milhões de euros e a princípio o Fluminense ficaria com 16 milhões de euros, o Patriotas ficaria com 6 milhões de euros. Então a gente olha, o Fluminense conseguiu, né, elevar um pouco a proposta em 2 milhões de euros, conseguiu ficar com uma porcentagem maior do que a do Patriotas. E eu falei, cara, olhando assim, né, a idade do John Arias, um jogador de 27 para 28 anos, a gente sabe que o mercado europeu não vem aqui disponível a pagar um valor muito mais alto que isso. Eu acho que o melhor cenário seria o John Arias ficar no Fluminense, cumprir o contrato dele até 2028, porque eu acredito que o retorno técnico que o John Arias pode nos proporcionar vai ser muito melhor do que o retorno financeiro, porque o retorno financeiro no valor que está sendo feita a negociação, eu acho que nem é tão alto assim. E isso eu falei até na live que a gente abriu ontem, né? Assim que surgiu a notícia, a gente conseguiu fazer algumas apurações. A gente abriu uma live para falar ontem. E na hora que eu fiz a live, tava falando um valor aproximadamente de 105 milhões de reais, né? Fluminense cara com 16 milhões de euros. De tudo, era um valor até ok ali, né? Pô, 105 milhões de reais. O valor juntando ali com os 300 milhões que vai ser ganhando do Mundial. O Fluminense ficaria com um potencial de investimento, de tentar sanar um pouco as dívidas, muito bom. Só que aí, logo depois, finalizei a live, né? Tava vendo alguns jogos do Campeonato Brasileiro ainda. E chega a informação, né, complementar do jornalista Vitor Lessa, que traz o seguinte, traz a seguinte ponderação, né? O Fluminense ficaria com 11 milhões de reais, 11 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bônus. Então, ou seja, o Fluminense não vai lucrar 16 milhões de reais na venda do John Arias. O Fluminense vai lucrar 11 milhões de euros e fica 5 milhões em variáveis. O jogador atingiu tal meta, ganha mais 1 milhão de euros. O jogador atingiu mais tal meta, ganha mais sei lá quanto. Então, o Fluminense, mais uma vez, né, iludindo a torcida tricolor. Porque uma coisa é você ter 16 milhões de euros. Outra coisa é você ter 11 milhões de euros, 5 milhões de euros a menos. E se você pegar o modelo que estava sendo tratado na negociação inicial, não mudou muita coisa. Por quê? Na negociação inicial, o Fluminense ficaria com 10 milhões de euros, com 10 milhões de euros fixos, e o Patriotas ficaria com 10 milhões de euros. Então, da negociação inicial, o Fluminense fica apenas com 1 milhão de euros a mais. Então, para mim, isso daí não é tão benéfico para o Fluminense. Mais uma vez, a gente acha que fez uma boa venda, mas para mim não é uma boa venda. Está doando John Arias para o time do Wolverhampton e a gente vai ficar sem o retorno técnico do jogador e sem o retorno financeiro. Claro, eu sei que era um sonho do atleta em jogar na Europa, só que ele assinou um contrato com o Fluminense em fevereiro, né? Em fevereiro desse ano, estendendo seu vínculo até 2028, e o Fluminense praticamente, né, tinha uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Acho que o Fluminense poderia ter esticado um pouco mais a corda,
tentando conquistar um valor mais alto na venda do John Arias, e a gente acabou, né, ficando aí, perdendo nosso grande jogador, nosso grande talento, por um valor para mim irrisório, tá? Isso daí, tipo assim, pro mercado europeu, isso é um dinheiro trocado, né? 11 milhões de euros que o Fluminense vai receber. O Patriotas cedeu, né, boa parte dos direitos ali, porque o Patriotas ganhar 6 milhões de euros, para eles é algo absurdo, né? Vai dar cerca de 36 milhões de reais para um time da segunda divisão do campeonato colombiano, isso é um valor muito alto. Então, por isso que eu acho que eles cederam ali, né? Não se opuseram em reduzir o valor que eles teriam que receber, e o Fluminense fica com 10% de uma futura venda do John Arias ali. Então, para mim, o Fluminense acabou, mais uma vez, fazendo o que eles fazem de melhor, né? Vender jogadores a preço de banana para o futebol europeu. E daqui a pouco, também tem uma única coisa que foi bom que o Fluminense fez, né? Tem uma cláusula no contrato do John Arias que, em caso de retorno para o Brasil, o Fluminense tem a prioridade desse retorno. Então, John Arias quer voltar para o Brasil. Então, o Fluminense vai ser notificado sobre isso e ele pode voltar para o Fluminense para não acontecer do John Arias bater lá na Europa, jogar 6 meses e vir para os nossos rivais. Então, eu acho que essa cláusula ali foi válida, de ser inserida no contrato do jogador. Mas a gente tem que agora pensar, né? Hoje é o último jogo de John com a camisa tricolor, pelo menos a princípio, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Porque vai que tem alguma reviravolta, mas a gente acredita que dificilmente vai ter uma reviravolta. Então, é isso. John Arias se despede do Fluminense hoje no contra o Cruzeiro. Quem gosta do John Arias, né, merece ir no Maracanã para ser despedido do nosso colombiano. E também tem que falar o seguinte: era o sonho do John Arias. E até esse momento que ele está no Fluminense, ele foi muito profissional no Fluminense. Ele sempre honrou a camisa. Fui acompanhando o Flick, né, dessa semana. Todos os treinos dele estavam lá, feliz, motivado, treinando. Só que a proposta chegou, o Fluminense aceitou. É igual a gente falou, ele não era obrigado a aceitar a renovação de contrato em fevereiro. Ele aceitou. E o Fluminense também não era obrigado a aceitar a venda dele agora, e o Fluminense aceitou. Então, eu acho que o John Arias merece o respeito ali, né, da torcida tricolor pelo que jogou. Nada, são 2 campeonatos cariocas, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Libertadores e essa brilhante campanha no Super Mundial, né? Fora gols decisivos em Copa do Brasil e tudo mais. Então, ele deixou a história dele muito bem marcada no Fluminense. E eu só tenho, assim, né, que deixar minha gratidão ao John Arias, desejar sorte para que ele vá bem na Europa, até porque o Fluminense tem 10% de uma futura venda do John Arias. E agora ver como que o Renato vai fazer para poder armar esse time sem John Arias. Soteldo vai ter condições de jogar? Não sei. Então o Renato vai ter que arrumar soluções para conseguir fazer esse time do Fluminense voltar a ter um esquema sem ter John Arias. John Arias está no Fluminense desde 2021. Ou seja, amanhã, hoje, né, no caso, ele completa 230 partidas com a camisa tricolor. Então o Renato vai ter que ter um novo esquema, pensando, né, em Soteldo, se vai vir um outro reforço, né, as apurações iniciais que eu tenho feito é que o Fluminense vai ao mercado e vai trazer um outro jogador também de peso, um jogador preparado para atuar. Claro que eu sei que a gente só vai saber se esse cara vai dar certo ou não depois que ele vir, que ele jogar, porque até então a gente não sabe se esse cara vai dar certo ou não. Mas vamos aguardar e ver o que vai ser do Fluminense sem John Arias. Tomara que ele faça uma boa despedida hoje também, né? Poderia o Fluminense encerrar esse ciclo do John Arias com uma vitória e depois a gente aguarda, né, as outras notícias que vão surgindo. As informações de momento que eu gravo esse vídeo aqui são essas. Então, provavelmente, né, no decorrer do dia vai ter novas notícias e a gente vai estar apurando e trazendo para vocês aqui. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Seu like é muito importante aqui, eu já falei. Toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu também. A gente quer chegar aos 13 mil inscritos e conta muito com a sua inscrição para que a gente possa conseguir chegar a essa meta. E tem as duas opções aqui que eu já falei. Uma é hypar o vídeo. Você vai do lado do comentário, arrasta para o lado, vai estar escrito hypar. Se você hypar o vídeo, vai ajudar a ter um alcance maior. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente. E daqui a pouquinho tem um novo vídeo também, né, falando sobre o que o Renato vai fazer com a escalação de hoje. Ele tem algumas dúvidas, a gente já está preparando um conteúdo aqui para você também ficar bem informado sobre o Fluminense e Cruzeiro. Saudações tricolores e até a próxima.